O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus exclamou em alta voz: quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas do Pai que me enviou. Ele é que me ordenou o que eu devia dizer e falar. Eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu digo conforme o Pai me falou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa primeira leitura, mais uma vez, dos Atos dos Apóstolos. A primeira frase diz muito. Naqueles dias, a palavra do Senhor crescia e se espalhava cada vez mais. À primeira vista, é uma frase, mas não. Em vista de todo o sofrimento que eles tiveram. Inclusive, Tiago, que era o bispo de Jerusalém, foi morto por Herodes. Então, todo o sofrimento que eles tiveram, toda a rejeição que eles enfrentaram, graças a Deus as coisas viraram. E isso aconteceu a partir da conversão de Saulo. Não é que Saulo fez tudo. Ele deixou de perseguir. Mas, ao mesmo tempo, o cristianismo cresceu a partir de Jerusalém e fora de Jerusalém. É por isso que diz, naqueles dias, a palavra do Senhor crescia e se espalhava cada vez mais. Barnabé e Saulo, quando voltaram, vocês se lembram da leitura de ontem, não é? Eles foram para ver a situação daquele povo que tinha recebido o batismo no Espírito Santo. E Filipe não sabia o que fazer, porque era grande demais para ele. Então, foram os dois lá e apaziguaram a eles e tal. E Saulo e Barnabé pregaram, fizeram prodígios e voltaram com João Marcos. João Marcos, os pais dele tinham uma casa bem central e bem grande. Em Jerusalém, o quartel-general de Jesus era a casa dos pais de João Marcos. É certo que a última ceia foi lá. E é certo que Pentecostes aconteceu lá. Então, João Marcos, que era muito novo, viu tudo isso. Mas quando Jesus foi preso, João Marcos saiu correndo e um soldado correu atrás dele, daí ele soltou a capa, ficou nu
e pé para quem te dá. E escapou do soldado. Para dizer, um lado e outro lado, se todos os apóstolos fugiram, ele também, coitadinho, né? Agora, João Marcos está mais adulto e ele vai com Barnabé e Saulo para a missão. Muito bonito isso. Já maduro, ele vai com Barnabé e Saulo para a missão. Eles estão reunidos e ali há várias pessoas que tinham palavra de profecia e dizem: separai para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os chamei. Quer dizer, o próprio Espírito Santo falou através deles. E o que fizeram eles? Veja que bonito. Jejuaram, rezaram, e depois disso tudo, impuseram as mãos sobre Saulo e Barnabé, né? E daí os despediram para a missão. E nessa missão, quando eles chegam à cidade de Salamina, eles começaram a anunciar a palavra do Evangelho para os judeus, nas sinagogas dos judeus. Veja, aquele antigo Saulo, agora junto com Barnabé, está pregando para os judeus. E eles faziam um trabalho completo. Eles falavam, eles impunham as mãos, não é? Pediam batismo no Espírito Santo, as pessoas eram batizadas no Espírito Santo. Então, foi uma beleza. É por isso que, nessa primeira leitura, se diz que naqueles dias a palavra do Senhor crescia e se espalhava cada vez mais. E eles foram longe. Salamina não era pertinho dali, não. Foi uma grande travessia que eles tiveram que fazer. Mas pregaram o Evangelho lá. E com eles estava Marcos, vendo todas as coisas. Agora, no Evangelho, Jesus diz: quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. E Jesus sempre usa essa linguagem para mostrar que não era ele simplesmente falando, era o Pai que estava falando através dele, para que acreditassem. O mesmo Pai, o mesmo Deus de Moisés, né, é que estava falando. O mesmo Deus de Isaías é que estava falando através deles. E aí está o bonito da coisa. E Jesus afiança isso. Ele acrescenta: eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Para nós é muito importante isso. Trevas aqui não é apenas ausência de luz. São todas as coisas erradas que as pessoas humanas acabam fazendo. E o próprio Jesus diz que o que é feito nas trevas não vai ficar nas trevas, virá à luz. É muito bonito isso que vem agora. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Que beleza, gente! Eu não vim ao mundo para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Aí que está a grande realidade para nós agora. É por isso que nós precisamos propagar Jesus, levar as pessoas a Jesus, fazer com que as pessoas acreditem em Jesus. Os encontros que nós fazemos é para isso.
Os nossos programas precisam ser proclamação de Jesus, tanto de rádio como de televisão, né? e os outros meios. Não é para usá-lo para isso ou para aquilo. Não, todos eles existem para proclamar Jesus. Porque é o próprio Jesus dizendo, se alguém não observar as minhas palavras, eu não o julgo. Porque eu não vim para julgar o mundo, não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Então, é preciso levar as pessoas à salvação, desde os mais íntimos até as pessoas mais distantes de nós. Jesus continua, se alguém ouvir as minhas palavras e não absorver, nem não observar, eu não o julgo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. 2 pontos. Qual é esse juiz? Disse Jesus, a palavra que eu falei o julgará no último dia. A palavra que eu vos dei vos julgará no último dia. Jesus vai sempre lá para o último dia. Eu sei que o mandamento do meu Pai é vida eterna. Portanto, o que eu digo conforme o Pai me falou. É a insistência dele. Portanto, o que eu digo conforme o Pai me falou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.